Imagine um momento em que você percebe que não pode mais fingir. As máscaras que você usou por décadas, de repente parecem sufocantes. Os jogos que todos estão jogando se tornam transparentemente óbvios. A vida que você construiu começa a parecer uma prisão feita de expectativas de outras pessoas. Você não está deprimido, você está acordando. E com esse despertar, vem um despertar lento, inevitável desapego de tudo o que não é verdadeiramente você. Carl Jung passou sua toda a vida documentando esse processo. Ele viu milhares de pessoas se transformarem espiritualmente e percebia algo profundo. O crescimento espiritual genuíno não acontece através de declarações dramáticas ou mudanças repentinas. Acontece através de uma transformação gradual, liberando uma lenta desistência de padrões que antes pareciam sobrevivência, mas agora sinto como se estivesse sufocando. Hoje estamos explorando as 7 coisas que Jung observa que são altamente espirituais. As pessoas desistem lenta e quase involuntariamente ao acordar. Estas não são conscientes decisões no início. São mais como reações alérgicas à inautenticidade, que fica mais forte à medida que seu espírito fica mais claro. Você não acorda um dia decidir parar com essas coisas. Você acorda um dia e percebe que já fez isso. Se você está sentindo esse chamado para se libertar das máscaras que te sufocam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho. Junte-se a uma comunidade de almas despertas que estão abandonando o falso para abraçar o real. Vamos juntos nessa jornada de individuação? Inscreva-se e sinta a liberdade que vem ao se conectar com verdades como essa. Se você tem sentido que não consegue se envolver com a vida como antes, como se estivesse se tornando incompatível com a existência normal, é por isso que seu espírito está lentamente rejeitando tudo que não está alinhado com a sua verdade. E de acordo com Jung, essa rejeição não é apenas inevitável, é essencial para a sua transformação. A primeira coisa altamente pessoas espirituais desistem lentamente é a fome desesperada por aprovação. Não porque eles decidem, mas porque algo muda em sua estrutura psicológica que faz com que a busca pela aprovação fisicamente desconfortável. Imagine que você passou a vida inteira comendo açúcar e, de repente, seu corpo desenvolve uma intolerância. É isso que acontece espiritualmente. A aprovação que você antes desejava começa a deixá-lo doente. Jung assistiu a isso no paciente após o paciente. À medida que se desenvolviam espiritualmente, eles relatavam um desconforto estranho em situações em que usavam para buscar validação. Uma mulher que vivia para a aprovação de sua mãe de repente sentiu enjoado ao tentar agradá-la. Um homem que precisava de atendimento profissional constante e reconhecimento o viu incapaz de se importar com promoções. Não por rebelião, mas por evolução. Eis o que realmente está acontecendo. Como você desenvolver espiritualmente, você começa a acessar o que Jung chamou de si mesmo. Seu verdadeiro núcleo autêntico que existe além do ego. Eu não precisa de aprovação porque já está completo. É como uma árvore que encontrou água subterrânea. Não é mais depende da chuva, mas o processo de abandono é lento e muitas vezes doloroso. Você se encontrará em uma reunião prestes a dizer o que todos querem ouvir e de repente você não consegue mais. As palavras ficam presas. Seu corpo se rebela. Você pode até quebrar em suor. Não é ansiedade. É o seu eu autêntico se recusando a participar da performance. Um dos pacientes de Jung descreveu isso perfeitamente. Eu costumava reorganizar toda a minha personalidade dependendo de com quem estava. Agora, quando tento, é como se minha alma tivesse um freio de emergência. Eu fisicamente não consigo, não me contorça mais para obter aprovação. Isso cria um período estranho em que você parou de buscar aprovação interna, mas não se adaptou externamente. Você
Pare de postar para ganhar curtidas, mas continue verificando seu telefone. Você para de procurar elogios, mas continua notando seus ausência. Você está entre mundos, não mais viciado em aprovação, mas ainda não confortável sem ele. Jung observou que essa transição normalmente leva anos. Primeiro você para de buscar a aprovação de estranhos, depois de conhecidos, depois dos amigos, finalmente, e mais difícil, da família. Cada camada de a libertação traz consigo tanto liberdade quanto sofrimento. Você não está apenas abandonando um comportamento, você está abandonando uma identidade. A mulher que vivia para a aprovação de sua mãe foi durante meses do que parecia ser uma abstinência. Ela automaticamente pegou o telefone para ligar para a mãe para validação. Então lembre-se, ela não podia mais fazer isso. Não porque a mãe dela não estava disponível, mas porque sua alma não a deixava fazer a ligação. As mãos dela tremiam literalmente quando ela tentava. Mas aqui está a parte bonita, Jung documentou. À medida que a fome por aprovação morre, algo mais nasce, um senso inabalável de valor interior. Não a confiança, que ainda faz referência a outros, mas que vale apenas para si mesmo. Você para de precisar dos outros para valide sua existência, porque você finalmente sente sua existência de dentro. É por isso que pessoas altamente espirituais muitas vezes parecem misteriosamente confiantes. Eles não estão tentando ser. Eles simplesmente abandonaram o jogo exaustivo de conquistar o direito de existir através dos outros. Aprovação. Eles encontraram o que Jung chamou de autoridade interior, uma bússola que aponta a verdade, independentemente das opiniões externas. A segunda coisa que as pessoas espirituais lentamente parar de chorar choca muita gente. A necessidade de ser especial. Isso é contraintuitivo. Porque as pessoas espirituais não deveriam saber que são únicas. Sim, mas há uma profunda diferença entre saber sua singularidade e necessidade de ser especial. Jung descobriu que, como pessoas desenvolver-se espiritualmente, eles passam pelo que parece um paradoxo. Eles se tornam mais únicos, ao mesmo tempo que se importam menos em ser especiais. Tornam-se mais eles próprios, ao mesmo tempo que necessitam de menos reconhecimento por isso. Eles se tornam extraordinários ao abandonar a necessidade de ser visto como extraordinário. Aqui está o que acontece. No início da espiritualidade e desenvolvimento, as pessoas muitas vezes vivenciam o que Jung testemunhou como espiritual inflação. Eles têm uma experiência genuína de despertar e de repente se sentem escolhidos, especiais, superior. Eles viram a verdade que outros não viram. Eles tocaram dimensões, outros não conseguem alcançar. Eles sabem coisas que os outros não sabem. E por um tempo, isso sentimento de especialidade parece uma conquista espiritual. Você pode se pegar sutilmente ou não tão sutilmente, permitindo outros sabem sobre sua prática de meditação, suas sincronicidades, suas percepções espirituais. Você não está exatamente se gabando, mas você definitivamente está se diferenciando do massas inconscientes. Mas então algo muda. Jung observou essa mudança em cada pessoa genuinamente espiritual que ele estudou. A necessidade de ser especial começa a parecer pesada, exaustivo, falso, como usar uma fantasia que antes parecia asas, mas agora parece correntes. Um homem tratado por Jung construiu toda a sua identidade em torno de ser espiritualmente avançado. Ele era aquele a quem os amigos recorriam em busca de sabedoria. Aquele que sempre tinha a visão mais profunda. Aquele que meditou mais, jejuou mais intensamente, sabia mais sobre consciência do que qualquer outra pessoa. Então, um dia, no meio da explicação de algum conceito espiritual profundo, ele simplesmente parou. No meio da frase, ele disse mais tarde a Jung:
De repente me vi de fora e eu parecia ridículo. Eu estava usando a espiritualidade para ser especial, que é o oposto de espiritual. Esse reconhecimento inicia a lenta desistência. Você começa a se pegar prestes a compartilhar suas experiências espirituais para o golpe de especialidade. Prestes a dar dicas sobre seu nível de consciência, prestes a se posicionar você mesmo como mais desperto do que os outros. E cada vez que você se pega, torna-se mais difícil continuar. A desistência se manifesta de maneiras sutis. Você para mencionar suas práticas espirituais, a menos que seja perguntado diretamente. Você perde o interesse na comparação de níveis de consciência. Você deixa de precisar que os outros saibam sobre seus insights. Você se sente confortável, sendo visto como comum. Você para de usar a linguagem espiritual para se elevar. Uma mulher descreveu sua transição. Eu precisava que todos soubessem que eu era diferente, mais profunda, mais consciente. Agora estou feliz por ser invisível. Ser especial era uma prisão. Não ser ninguém é liberdade. Mas aqui está o que Jung achou fascinante. À medida que as pessoas deixam de precisar ser especiais, elas se tornam verdadeiramente únicas. Não performativamente único, autenticamente único. Quando você para de tentar ficar de pé fora, sua natureza genuína naturalmente se distingue. Quando você desiste realizando sua especialidade, suas qualidades especiais reais emergem. Jung chamou essa individuação sem inflação. Você se torna completamente você mesmo, sem precisando que alguém perceba. Você é como uma flor que floresce independentemente de alguém observando ou não. O florescimento é para o florescimento, não para o observar. A mudança aterroriza o ego, que muitas vezes construiu toda a sua estrutura sobre o ser especial. Se eu não sou especial, pergunta o ego, então o que sou eu? A resposta, que leva anos para aceitar completamente. Você é você. Isso é o suficiente. Isso é tudo. O terceiro coisa que as pessoas altamente espirituais abandonam é talvez a mais surpreendente. A performance da felicidade. Não a felicidade em si, a execução dela, a necessidade constante de parecer positivo, iluminado além sofrimento. Jung observou que o desenvolvimento espiritual genuíno não torna as pessoas perpetuamente felizes. Ele as torna perpetuamente real. E a realidade inclui todo o espectro da experiência humana, alegria e tristeza, paz e turbulência, luz e sombra. Em nossa cultura, há enorme pressão para ser feliz, especialmente se você é espiritual. Você deveria estar acima das emoções negativas, além das pequenas preocupações, irradiando amor e luz em todos os momentos. Mas Jung descobriu essa performance de felicidade na verdade, anti-espiritual. É outra máscara, só que com um lado espiritual rosto. À medida que as pessoas desenvolvem uma profundidade espiritual genuína, elas lentamente abandonam isso desempenho exaustivo. Eles param de fingir que está tudo bem quando não é. Pare de forçar sorrisos quando eles estão de luto. Pare de falar coisas positivas, afirmações, quando estão realmente lutando. Eles abandonam o espiritual, contornar e abraçar a personificação espiritual. Um terapeuta supervisionado por Jung passou por essa transição dramaticamente. Ela construiu sua prática sendo a curador iluminado, sempre centrado, sempre em paz, sempre irradiando sabedoria. Então seu filho morreu e ela não pôde mais se apresentar. Ela tentou voltar a trabalhar com sua personalidade espiritual intacta, mas seu corpo não a deixava. Ela se sentava com clientes tentando para ser a curandeira sábia e as lágrimas começariam a cair. Ela disse a Jung, eu pensava que ser espiritual significava transcender a dor humana. Agora percebo significa abraçá-lo. Não posso mais ser o iluminado, só posso ser o verdadeiro.
Se você está se reconhecendo nesses padrões, se você está sentindo essa liberação lenta de coisas que você costumava segurar com força, quero que você saiba que não está sozinho. Esta jornada de lentamente desistindo do que não nos serve mais está acontecendo com milhões de almas despertas agora mesmo. Se essa jornada de liberação está ressoando em você, inscreva-se agora no canal e ative o sininho. Junte-se a milhares de almas que estão abandonando o falso para viver o real. Vamos navegar juntos nessa transformação gradual? Inscreva-se e sinta a conexão que vem ao fazer parte dessa comunidade de despertares. Antes de explorarmos as 4 coisas restantes que as pessoas espirituais pare, reserve um momento para se inscrever neste canal e torne-se parte da nossa crescente comunidade de almas que estão corajosamente se livrando do falso abrace à verdade. Clique na notificação sino para que você não perca nossos mergulhos diários na jornada espiritual. E, por favor, compartilhe nos comentários o que você descobriu desistindo lentamente. Sua história pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir hoje. Vamos continuar esta jornada juntos, porque os próximos padrões podem sejam exatamente aqueles que você está vivenciando agora. A 4ª coisa, altamente pessoas espirituais podem desistir lentamente, o que pode ser o mais desestabilizador. A necessidade de certeza, o desejo desesperado de saber, entender, ter respostas. Jung descobriu que o crescimento espiritual genuíno não leva a mais respostas, mas a estar confortável com perguntas. Não para mais certeza, mas para a paz com o mistério. Não para saber, mas para se maravilhar. Isso aterroriza a mente que passou uma vida inteira colecionando certezas como armaduras. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que é verdade. Eu sei como a vida funciona. Eu sei o que acontece depois da morte. Eu sei o meu propósito. Essas certezas parecem segurança, mas Jung observou que, na verdade, são prisões. À medida que a profundidade espiritual se desenvolve, essas certezas começam a ruir. Não porque eles estão errados, mas porque você percebe que a própria necessidade de certeza era mantendo você longe da verdade. A verdade não é algo que você pode segurar, é algo que flui. No momento em que você o agarra, ele se torna um dogma. Um dos pacientes mais brilhantes de Jung foi um físico que o procurou em crise. Seu despertar espiritual havia destruído suas certezas científicas. Ele disse: "Eu costumava saber como o universo funcionou. Agora percebo que nem sei como minha xícara de café funciona. Quanto mais consciente me torno, menos certeza tenho sobre qualquer coisa." Não era confusão, era clareza. Ele estava vendo além da ilusão de conhecimento para a realidade do mistério. Mas a transição foi agonizante. Sua mente queria desesperadamente reconstruir a certeza para encontrar novos fatos espirituais para substituir os antigos científicos. Mas cada vez que ele tentava cristalizar uma verdade espiritual, ela se dissolveria. Jung observou-o lentamente abandonar a necessidade de terreno sólido. Primeiro, ele parou de precisar saber como as coisas funcionam. Depois, ele parou precisando saber por que as coisas acontecem. Finalmente, ele parou de precisar saber quem ele era. Realmente era. Ele entrou no que Jung reconheceu como a nuvem do desconhecido, um estado em que o desconhecimento se torna mais verdadeiro do que qualquer conhecimento poderia ser. A desistência da certeza acontece em etapas. Primeiro você desiste da certeza sobre o mundo externo. Então, você perde a certeza sobre as motivações dos outros. Então, você desiste da certeza sobre o seu próprio passado. Finalmente, você desiste da certeza sobre sua própria identidade. Cada estágio de libertação traz consigo terror e libertação.
O ego experimenta isso como morte, que é a morte da mente sabe tudo, que manteve você seguro, mas pequeno. Uma mulher descreveu seu processo. Eu costumava ter opiniões fortes sobre tudo: política, espiritualidade, relacionamentos, propósito. Agora, quando alguém me pergunta no que acredito, honestamente não sei. Não de confusão, mas de abertura. Cada certeza que libero cria espaço para algo mais belo que respostas. Presença com o que é. Jung descobriu que pessoas que abandonam com sucesso a certeza desenvolvem algo notável: a capacidade de lidar com o paradoxo. Eles podem acreditar em coisas contraditórias simultaneamente sem precisar de resolução. Eles podem agir de forma decisiva sem ter certeza. Eles podem se comprometer totalmente enquanto permanecem abertos a serem completamente errado. Isso não é relativismo inconstante. É o que Jung testemunhou como maturidade espiritual. O reconhecimento de que a realidade é maior do que qualquer modelo mental pode conter. Você desiste da certeza não porque nada é verdade, mas porque a verdade é viva demais para ser enjaulada em conceitos. A quinta coisa altamente: pessoas espirituais desistem lentamente é uma das mais difíceis: culpar. Não apenas culpar outros, mas toda a narrativa da vítima perpetrador que o ego usa para dar sentido ao sofrimento. Jung observou que, à medida que as pessoas se desenvolvem espiritualmente, elas passam por uma transformação, radical mudança na forma como se relacionam com as suas feridas. Deixam de se ver como vítimas das ações dos outros e passam a se ver como participantes de um padrão maior. Não se trata de desculpar danos ou ignorar traumas. É sobre a recuperação do poder. A renúncia à culpa é lenta e muitas vezes dolorosa, porque a culpa tem muitas funções psicológicas. Ela explica a nossa dor. Ela preserva nossa inocência. Nos dá uma identidade. Nos une a outros que sido injustiçado de forma semelhante. Deixar de lado a culpa pode parecer como abrir mão de nossa história completa. Uma mulher veio até Jung cheia de queixas legítimas: infância abusiva, ex-marido traidor, empregadores discriminatórios. Sua raiva era justificada, sua culpa precisa, mas também a estava matando. Ela estava tão identificada com o fato de ter sido injustiçada e não conseguir seguir em frente. Ao longo de anos de trabalho, Jung observou-a lentamente abandonar a culpa, não negando o que aconteceu ou perdoando prematuramente, mas reconhecendo sua própria participação em padrões. Ela viu como inconscientemente escolhia parceiros que a trairiam, empregos que discriminariam, situações que confirmariam sua identidade de vítima. Ela disse a Jung: "O dia em que parei de culpar foi o dia em que me tornei livre. Não porque os outros não estavam errados, eles estavam, mas porque eu finalmente vi que segurar a culpa foi minha escolha. Eu estava usando o erro deles para evitar o meu próprio responsabilidade pela minha vida." Essa mudança é excruciante para o ego. Significa assumir a responsabilidade por coisas que realmente não foram sua culpa. Significa ver como você participou inconscientemente de sua própria ferida. Isso significa admitir que, em algum nível, você precisava das mesmas experiências que passou anos culpando outros para. Jung documentou os estágios de abandonar a culpa. 1. Raiva do injustiça. Isso não deveria ter acontecido. Segundo, reconhecimento de padrões. Isso continua acontecendo. 3. Vendo participação inconsciente. Eu, de alguma forma, contribuir para isso. 4. Assumir uma responsabilidade radical. Eu sou o autor da minha experiência. 5. Transcendendo a vítima paradigma do perpetrador. Todos nós desempenhamos papéis no despertar uns dos outros. Um homem que passou décadas culpando o pai por suas dificuldades passou por esse processo. Ele disse: "Percebi que tinha cometido meu pai em um monstro para evitar ver minhas próprias sombras. O dia em que parei de culpar ele, eu o vi claramente pela primeira vez."
Apenas mais um humano ferido fazendo o melhor que pude com o meu próprio trauma. E eu também me vi claramente. Não uma vítima, mas uma alma que escolheu esse mesmo pai para minha própria evolução. Isso não significa aceitar abusos ou permanecer em situações prejudiciais. Significa reconhecer que até mesmo nossas feridas servem ao nosso despertar. Jung observou que as pessoas que desistem culpam não se tornem capachos. Eles se tornam poderosos. Eles param de dar aos outros poder de definir sua história. A sexta coisa que as pessoas espirituais abandonam é desvio espiritual particularmente sutil. Usando conceitos espirituais para evitar experiência humana genuína, práticas espirituais para escapar de emoções difíceis, a iluminação como uma estratégia para contornar o ser humano. Jung viu isso constantemente em comunidades espirituais, pessoas que usam a meditação para evitar sentimentos. Usando tudo acontece por uma razão, para evitar a dor. Usando nós, somos todos um, para evitar limites. Usando a morte do ego para evitar o trabalho psicológico. O caminho espiritual tornando-se outro mecanismo de defesa elaborado. À medida que a genuína maturidade espiritual se desenvolve, esse desvio se torna impossível. Sua alma exige plena corporificação espiritual e humana, transcendente e iminente, infinita e íntimo. Você não pode mais usar o céu para escapar da terra. Um praticante budista chegou a Jung após 20 anos de meditação. Ele alcançou resultados notáveis, estados de consciência, experimentou um vazio profundo, tocou o vazio, mas seus relacionamentos eram um desastre. Suas emoções estavam entorpecidas, sua vida era dissociado. Ele usou a iluminação para ignorar sua humanidade. Jung o observou lentamente e abandonou esse desvio. Foi mais doloroso do que seu despertar original. Ele teve que voltar para seu corpo, para seus sentimentos, para seu ser muito humano, necessidades e desejos. Depois de tocar o infinito, ele teve que aprender a ser finito novamente. Depois de não experimentar nenhum eu, ele teve que reconstruir um eu saudável. Ele descreveu: eu achava que espiritualidade era transcender a experiência humana. Agora percebo que se trata de finalmente ter experiência humana. Passei 20 anos tentando não ser ninguém. Agora estou aprendendo a ser alguém. Esse alguém em particular, com esta vida particular, estas feridas e dons particulares. Abandonar o desvio espiritual parece admitir que você tem preferências apesar de aceitar o que é. Sentir raiva, apesar de entender o que todos estão fazendo o melhor deles, desejando intimidade apesar de saber que já somos um, tendo limites apesar de ver tudo como eu, experimentando medo apesar de confiar no universo. Isso cria o que Jung observou como maturidade espiritual, a capacidade de ser totalmente humano e totalmente espiritual simultaneamente. Não usar um para escapar do outro, mas viver na intersecção onde o céu encontra a terra. A última coisa altamente pessoas espirituais podem te surpreender. O isolamento do despertar, a crença de que o crescimento espiritual significa distanciar-se dos outros, que a consciência cria solidão, que despertar significa estar sozinho. Jung observou que, embora o crescimento espiritual muitas vezes exija períodos de solidão, a verdadeira maturidade espiritual leva de volta a conexão. Mas a conexão de uma qualidade completamente diferente. Não a fusão inconsciente do adormecido, mas o encontro consciente do desperto. No início do despertar, o isolamento parece necessário e até nobre. Você está enxergando através de ilusões em que outros ainda acreditam. Você sente coisas que os outros não sentem. Você sabe coisas que os outros não sabem. Como é possível conectar-se com pessoas que estão dormindo? Mas Jung
Observou isso? A superioridade espiritual se dissolve lentamente naqueles que continuaram crescendo. Eles desistiram a sutil arrogância de ser mais consciente. Eles abandonam a identidade de sendo o desperto entre os adormecidos. Eles abandonaram o isolamento que, na verdade, os protegia de intimidade. Uma mulher que passou anos em solidão espiritual disse a Jung: "Eu pensei, eu estava sozinho porque estava muito consciente para os outros. Então percebi que estava sozinho porque eu tinha medo. Medo de ser vista na minha humanidade, nas minhas lutas, nas minhas momentos muito pouco iluminados. Meu isolamento espiritual foi, na verdade, orgulho espiritual. Ao deixar esse isolamento, algo lindo aconteceu. Ela descobriu que podia se conectar com qualquer pessoa, não diminuindo sua consciência, mas abraçando sua humanidade. Ela poderia ser com pessoas inconscientes, sem julgamento, porque ela reconheceu a sua própria padrões inconscientes. Ela podia amar pessoas adormecidas, porque se lembrava dela próprio sono. Jung documentou que a genuína maturidade espiritual leva ao que ele chamado relacionamento consciente. A capacidade de conectar sem se fundir. Amor sem apego. Seja íntimo sem se perder. Compartilhe a verdade sem pregação. Estejam juntos em solidão. Abandonar o isolamento não significa retornar a padrões sociais inconscientes. Significa encontrar aqueles raros outros que também estão desistindo. E desistir da busca de aprovação, desistir da especialidade, desistir do desempenho, desistir certeza, parar de culpar, parar de ignorar. E com essas pessoas criando algo nova comunidade consciente. À medida que chegamos ao fim desta jornada através do que pessoas altamente espirituais desistem, Jung gostaria que você entendesse algo crucial. Essa desistência não é perda, é libertação. Cada coisa que você libera cria espaço para que algo mais autêntico surja. Quando você para de buscar aprovação, o valor interior emerge. Quando você para de ser especial, a verdadeira singularidade emerge. Quando você para de representar a felicidade, a alegria genuína surge. Quando você deixa de precisar de certezas, a sabedoria surge. Quando você para de culpar, o poder emerge. Quando você para de ignorar, a personificação surge. Quando você sai do isolamento, a conexão real emerge. O processo é lento porque não é apenas uma mudança de comportamento. É morte e renascimento da identidade. Você está não apenas abandonando hábitos, você está abandonando quem você pensava que era. E isso leva tempo, coragem e muito esforço. Compaixão por si mesmo. Jung observou que esse processo normalmente leva anos, até décadas. Você vai desistir e voltar. Solte e agarre novamente. Solte e agarre de volta. Isso não é fracasso. É a natureza espiral do crescimento. Cada vez que você retornar a um padrão antigo, você estará um pouco menos apegado. Cada vez que você agarra novamente, sua pegada está um pouco mais solta. Se você estiver nesse processo de lentamente desistindo, Jung gostaria que você soubesse que não está se perdendo. Você está encontrando a si mesmo. Cada libertação é uma revelação. Cada desapego é uma vinda a casa. As coisas que você está abandonando precisam ser vivenciadas completamente antes de serem liberadas. Você precisa buscar a aprovação para conhecer o vazio da validação externa. Você precisava ser especial para descobrir a liberdade de ser comum. Você precisava de certeza para apreciar o mistério. Você precisava culpar alguém para encontrar seu poder. Este não é um processo que você pode apressar ou forçar. A desistência acontece no seu próprio tempo, à sua maneira. Seu trabalho não é desistir mais rápido, mas estar presente na desistência, perceber o que está desaparecendo, para lamentar o que está morrendo, para celebrar o que está nascendo. E lembre-se, você não está sozinho nisso.
Em todo o mundo, as almas estão acordando e lentamente desistindo as mesmas coisas. Estamos todos descobrindo que o crescimento espiritual não é sobre adicionar mais. Trata-se de liberar o que nunca foi verdade, não de se tornar alguém novo, mas sobre deixar de ser alguém que não somos. Se esta jornada ressoa com você, se você está reconhecendo sua própria desistência lenta nesses padrões, inscreva-se neste canal e torne-se parte da nossa crescente comunidade de almas despertas. Clique na notificação sino para que você não perca nossos mergulhos diários na jornada espiritual. Se essas 7 libertações estão te tocando profundamente, inscreva-se agora no canal e ative o sininho. Faça parte dessa comunidade de almas que estão se libertando para viver a verdade plena. Imagine o que acontece quando você para de fingir e abraça o real. Uma vida de paz inabalável e conexão autêntica. Inscreva-se hoje e transforme seu despertar em uma jornada compartilhada.